Muito bom dia a todos ligados aqui na Record News, canal 51. Estamos começando mais um Em Pauta. E hoje eu estou aqui com a presença especial da doutora Simone Bernardino, é isso? É trainee e master em coach, isso. E também com a Ilzegar Canavarros, é praticante de yoga, terapias naturais e que realiza alguns trabalhos voluntários. Vou bater um papo com as duas sobre um assunto bem bacana. Vamos começar com a Simone. Simone, conta um pouquinho pra gente sobre o que é o seu trabalho. A minha formação inicial é letras, nada a ver com a área de terapias. Mas em seguida eu fiz naturopatia, ou seja, a parte de terapias naturais. Depois me aprofundei na medicina chinesa, medicina germânica e depois coach. Medicina germânica? Sim. Bacana. Conta pra gente um pouquinho o que seria a medicina germânica. Não, porque a gente conhece muito de medicina chinesa, sabe? Sim, da eficiência da medicina chinesa, que acrescentou muito na nossa medicina ocidental e vem ajudando muitas pessoas com técnicas avançadas de cura, de acupuntura vem da medicina chinesa também, né? Sim. Agora a medicina germânica eu não conheço, como seria? A medicina germânica, ela é uma técnica desenvolvida por um médico chamado Dr. Hammer. E a partir de vários experimentos, principalmente com casos de câncer, ele faz uma reprogramação biológica desse processo de doença. Então, ele é como se a gente estivesse trabalhando especificamente na estrutura de comportamento, crenças que ficam instaladas em nossas células. Então, você reprograma isso e automaticamente você consegue resultados fabulosos em processos de AVC, câncer, qualquer tipo de doença. Né? Então ele trabalha muito com a fala, com testes, como se fosse uma cinesioterapia, com toques leves, e a gente reprograma a biologia dessa crença que está guardada. Ok. Então dentro dos meus trabalhos hoje eu faço um processo integrativo. Você é o todo. Então você chega, eu vou fazer uma avaliação. Dessa avaliação a gente vê qual a melhor técnica que o seu corpo responde, que o seu campo de energia responde. E aí a gente associa. Se for um caso para medicina germânica, para constelação familiar. Se o seu caso não é processo de trauma, ok, vamos por foco, vamos trabalhar com coach. Vamos somar as duas áreas e aí a gente tem o Naturo Coach. Eu vi que você desenvolveu essa técnica, que é o Naturo Coach, né? Sim. Exatamente, vamos especificar isso. Para quem é indicado? Indicado para as pessoas que querem viver bem e alcançar os seus objetivos. Eu digo sempre que é para aqueles que querem realizar sonhos. Bacana. Vou falar um pouquinho agora com a nossa praticante de yoga. Me diz um pouquinho agora do teu trabalho. Estava conversando com ela aqui no intervalo, antes de começar o programa, nos bastidores. Ela estava me dizendo que desenvolve um trabalho voluntário, né, com pessoas que são necessitadas, que estão aí passando por algum problema, em hospitais. É uma coisa bacana. Conta pra gente como que foi para você chegar até essa técnica hoje. Eu vi aqui que você misturou yoga, karambui, seria essa a pronúncia? Karambui, onetsu, shiatsu e algumas terapias naturais. Conta pra gente como é o teu trabalho. O meu trabalho é o seguinte, eu comecei sentindo uma necessidade de me equilibrar, porque eu tenho uma vida muito estressante, empresas, mexendo com vendas, criança, fase de crescimento, criança pequena, tudo. Então a vida da mulher é muito corrida hoje em dia. Além de você ter que dar conta do dia a dia, do seu trabalho, da sua profissão, você tem que dar conta da casa, da educação dos filhos, né? Então chegou um momento que a minha vida estava muito bloqueada nisso. Eu sentia a necessidade de voltar à fase que eu gostava de natureza, que eu caminhava na natureza, que eu fazia uma yoga, que eu fazia umas terapias naturais. Aí eu comecei a procurar isso. Aí eu encontrei na linha Okido, que é uma linha japonesa de escola, que eu comecei a fazer yoga lá, e da yoga foi transformando minha vida, assim, foi me mostrando que não era só eu ir fazer uma yoga, sentar, eu tinha que entrar nas terapias, eu tinha que mudar minha alimentação, meu dia a dia, meu cotidiano, para poder conseguir conciliar tudo que eu tinha no dia para fazer. E com isso eu comecei a estudar e me tratar. Eu fiquei com uma doença muito séria, eu tive um tumor, que eu perdi vários órgãos, eu tinha que me estruturar esses órgãos, voltar à vida, fazer. Então nisso eu fui estudando e cheguei a um ponto que eu, com as técnicas que eu tinha antes do estudo, eu consegui me adaptar a me recuperar desse tumor, a me passar por uma fase de quimioterapia,
sem muitos, como que fala, muitos efeitos colaterais que a quimioterapia traz. Então eu juntei o lado terapêutico com o lado alopata, né, para as duas funções, para minha recuperação ser mais rápida, ter uma recuperação forte, uma mente saudável, porque é a mente que manda tudo, né? Se você não tem uma mente saudável, você não tem uma vida saudável. Então você tem que se equilibrar mentalmente, porque quando eu recebi uma notícia que eu estava com tumor, um câncer, todo mundo entra em parafuso com câncer, tudo. Eu falei, não, veio para mim alguma coisa, tem um porquê da coisa, então vamos analisar o porquê. Entendeu? Vamos fazer disso aí um aprendizado para a vida. Então, com isso, com as coisas que eu passei, com as dificuldades, com as coisas que eu tinha aprendido antes, eu consegui passar rápido por esse período, passar bem, sair dessas coisas e poder agora, eu sinto a necessidade de ajudar mais ao próximo, de poder orientar as pessoas numa alimentação, num estilo de vida, numa caminhada, num exercício, numa terapia, sabe, numa aromaterapia, que os aromas, né, os aromas ajudam muito, ajudam a mudar a mente da gente. Você muda a sua alimentação e aprende a respirar, porque a gente nasce respirando normal. Mas com o tempo a gente vai mudando essa respiração, esse mundo da gente. Então a gente tem que voltar àquela coisa antiga da gente, uma caminhada, uma natureza, uma alimentação, escutar as pessoas antigas, que está do seu lado, que tem experiência para contar, porque o jovem de hoje não quer saber da experiência dele. Isso foi na sua época, entendeu? Isso aí a gente tem que passar para as pessoas, tem que botar, aprender isso, porque isso é qualidade de vida. Ok, e a gente tem que lutar por uma qualidade de vida melhor, né? Ok. Naturo Coaching, responde para mim, o que é exatamente, hoje a gente está ouvindo muitas empresas no mercado, você tem uma empresa, Sinergia. Sim, eu tenho a correto? Sinergia. Existem muitas empresas no mercado hoje que pregam terapias alternativas e naturais. Sim. Explica pra gente o que seria exatamente isso e como que isso surgiu, né? Hoje, de onde veio essa técnica? Tá. As terapias naturais é muito mais antiga do que a gente imagina, não é uma coisa de agora. Na realidade, data de mais de 5.000 anos. Nossa. Hoje a gente está aí readaptando isso para o nosso contexto. Então, nosso cotidiano, para a nossa realidade. Ela já recebeu vários nomes. Então, ela já recebeu o nome de terapia alternativa, que seria a última alternativa que você procurava. Depois ela evoluiu um pouquinho mais, passou para a terapia holística, você como um todo. Historicamente evoluiu mais um pouquinho, e aí com algumas leis que agregaram esse trabalho à área médica, passou-se a complementar. Então, a gente complementar um trabalho que já vem sendo feito. E hoje, a gente passou por um outro degrau da terapia, que é a integrativa. Que é onde você é realmente, não só o todo, mas você é o ser humano que tem uma vida profissional, uma vida pessoal. E como é que eu integro todas essas áreas? E todo esse contexto que eu venho. Então, quando a gente fala de Naturo Coach, a gente está falando de um pensamento mais sistêmico, que envolve família, contexto histórico da sua história pessoal, né, social, meio que você vive, e aí a gente associa essas terapias. Então, como a colega mesmo disse, a gente usa um aroma adequado, uma cor adequada, né, e isso tem um resultado fisiológico e neurológico. Então, hoje a gente tem estudos pautados, né, por universidades. No Brasil, hoje a gente tem universidades que dão formação nessa área. Então, não é uma coisa que antes se aprendia na esquina. Hoje a gente tem instituições sérias. Hoje Cuiabá tem uma formação em terapeutas, que já funciona há 10 anos, que é a minha. A sua clínica, você atende pessoas com diversos tipos de sintomas. Seria correto falar sintomas? Problemas? A gente fala de disfunção. Disfunção. Né? De desequilíbrio, claro, né? Com diversos tipos de disfunção. Sim. Né? O estresse diário do cotidiano é a disfunção mais comum que existente hoje na sua clínica? É uma das maiores doenças da humanidade hoje, preocupação e estresse. E em decorrência disso vem o quê? Dores no corpo, você desenvolve a falta de dormir adequadamente, você desenvolve agressividade, reatividade ou sonolência em excesso, né? Você desenvolve um problema na coluna, isso tudo vai afetar o ambiente que você vive. Então, o que as terapias, onde que elas se integram aí? Em fazer você viver bem no meio que você está.
Como é que eu posso, como ser humano, cumprir a minha missão de vida e ser melhor a cada dia? Que atitudes eu posso ter? O que eu posso usar de recurso que tem terapêutico a fim de ser melhor empresário, melhor pai, melhor pessoa que tem dentro de mim? Então, quando eu falo de Naturocoach, eu estou falando de técnicas associativas que fazem você ter uma mudança de comportamento. Ok, bacana. Pessoas com problemas de alcoolismo, dependência química, você tem hoje um tratamento indicado para essa pessoa? Essa pergunta eu deixo extensiva às duas, né? Mas vamos começar com você, Simone. Tá. As terapias, elas estão para atender qualquer pessoa que queira. Eu preciso querer o meu processo de cura. Tá? Um dos princípios terapêuticos a pessoa tem o direito de estar onde ela quer estar. Claro. Então, quando alguém chega para mim, minha filha me trouxe, meu pai me trouxe, a primeira pergunta que eu digo a ele é: e você? O que te trouxe? O que você quer fazer aqui comigo? Porque eu posso ter 1000 ferramentas à disposição dele que vai melhorar, a diminuir uma crise de abstinência, a desintoxicar, a melhorar um padrão dele de vida e de comportamento, mas se ele não quiser, não vai funcionar. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Então, as terapias naturais, elas servem para questões psíquicas, questões emocionais e questões físicas. Mas eu preciso estar aberto a querer fazer, ou seja, querer sair da minha zona de conforto. Eu preciso querer acordar. Como que é um tratamento com terapias naturais para um alcoólatra, uma pessoa que tem problema com álcool? Ok, ele integra junto com todo um processo que ele já vem. Tá? Mas existe um tratamento específico? Sim, existe. A acupuntura é ótima para isso. A própria constelação familiar, de descobrir a quem é que ele está sendo fiel. Ok. Então, só para a gente entender, a pessoa chega na sua clínica ou no seu consultório para falar com você e você estabelece um diagnóstico? A gente não fala de diagnóstico na terapia, a gente fala de diagnose. Eu vou estudar diagnose. Trazer às claras aquilo que está acontecendo com você. Então, a gente vai fazer uma série de avaliações, de perguntas, eu vou conhecer seu histórico, né? Eu vou conhecer quais são as queixas que você tem hoje. A partir de alguns, por exemplo, na medicina chinesa a gente olha pulso, língua, traços do rosto, toda a parte de fisionomia. Na medicina Ayurveda a gente vai prestar atenção nos chakras. Na medicina germânica a gente vai avaliar que todo trauma tem um dia, uma hora e um segundo e que isso fica registrado celularmente. Então o que acontece? De repente, uma situação de corriqueira no trânsito que me deixa agressiva, na realidade não é o trânsito ali, mas é um reimprint de alguma coisa que eu já vivi e que está ali. E aí você fala, pô, pra que eu tive uma reação dessa? Isso acontece no álcool, na droga, em todas as situações de patologia. Bacana. Bem legal. O que vem a ser? Eu não sei se a pergunta seria para a nossa convidada de terapias naturais, né? Ou se seria para você, Simone. O que vem a ser o shiatsu? As duas. Vamos lá, deixa ela falar um pouquinho, que ela é quietinha, né? Então deixa ela falar um pouquinho. É uma técnica oriental de equilíbrio dos meridianos da gente. Seria você trabalhar com os dedos dos pontos do meridiano, o que na acupuntura trabalha com a agulha. A gente trabalha com os dedos, numa massagem relaxante. É parecido com o reiki? Não. O reiki é energia, né? Você trabalha com energia. Isso não, isso você trabalha com os meridianos corretos de cada órgão seu, entendeu? Entendi, Zegar. Mas qual que é a diferença entre as duas técnicas? Ou a pessoa, no seu caso, quando você aplica, você usa um pouco dessas técnicas? O shiatsu é massagem, né? Eu faço uma massagem. E o reiki já é uma terapia de energia. A cura através das mãos. Das mãos, como as pessoas dizem. Claro, então é diferente. Apesar que o shiatsu também é uma cura através das mãos, porque você está trabalhando com a mão, entendeu? Mas não eu acho que o reiki, você tem sim, eu sou Master Reiki. Então, ela é Master Reiki, ela pode te falar então, sobre assim, o reiki. Qual seria a diferença? Eu também trabalho com a parte de shiatsu, né? O shiatsu eu trabalho com pontos específicos onde estão ligados a órgãos e vísceras. Pulmão, coração, intestino, eu vou equilibrar esse corpo através de pressão suave dos dedos. Tá? É uma massagem que tem um toque diferenciado, né? Shiatsu é toque, ponta dos dedos, tá?
tocar meridianos. O que são os meridianos? São as linhas invisíveis que a gente não tem. É aquela técnica popularmente que você aperta um determinado ponto e afeta um órgão interno da pessoa. Isso, como na acupuntura. A diferença é que se eu pegar... Posso pegar você tua não mão? usa agulha, Se você eu usa... pegar a mão aqui e puncionar aqui, eu estou trabalhando um ponto de intestino grosso nela, que vai desencadear um processo físico e energético nela através da pressão dos meus dedos. Bacana. Tá? Isso é shiatsu. O que é o reiki? O reiki já não faz esse movimento. O reiki eu vou trabalhar com a minha... Posso usar? Sim. Com a minha mão em determinadas áreas do corpo dela, trazendo o quê? Harmonização e equilíbrio, principalmente dos centros energéticos, que são os chakras. Tá? Então eu vou trabalhar o coronário, que está ligado à questão mental, o frontal, de como ela enxerga, o laríngeo, como é que eu lido com o meu ambiente, com a minha autoestima. Tudo isso, a pessoa que procura a tua empresa, procura você, as duas como profissional, tanto a Ilzegar quanto você, Simone, você mistura todas essas técnicas, você com o Naturo Coaching, você com as terapias naturais, para estar auxiliando no tratamento dessa pessoa. A gente vai dar o melhor dentro daquilo que ela precisa. Porque às vezes, por exemplo, uma pessoa vem para mim com um processo inflamatório, de muita dor. E não é uma indicação, de repente, para algumas manobras do shiatsu, mas é uma indicação para toque de reiki. Ou ele vem com um processo, por exemplo, uma grávida que vai ter neném recentemente, uma lombociatalgia, um problema de ciático. Como é que você pode tratar isso? Então tá, vamos usar um aurículo que a gente pode acessar determinados pontos, sem precisar virar ela de bruços, dobrar ela tanto, mexer com articulações para facilitar o processo dela gestacional. Bacana. Tá? Existem outros tipos de massagem nas terapias naturais? Muitos, infinidades. Tem várias. Tá? Dentro da sinergia a gente trabalha com as pedras quentes, que é uma massagem com pedras aquecidas e óleos aromáticos. Olha, acho que você vai ganhar uma cliente, viu? Que Porque eu já estou com vontade de ir lá. Que bom, seja bem-vinda. Vai te ajudar Né? muito. É. Então a gente trabalha com escolha de óleos específicos e as pedras para massagear. É uma delícia. Eu costumo dizer que é o antes e o depois. Né? A gente trabalha com o shiatsu. A gente trabalha com a reflexologia, que já é uma massagem nos pés, pontos específicos. Né? O seu pé tem todos os órgãos. Já Então, me disseram. O carambuí, por exemplo, a técnica que eu falei do carambuí, os pontos relacionados. Então, você da mão, do pé, você trata todos os seus órgãos, da orelha, entendeu? Aqui você tem todo o seu corpo aqui dentro. Aqui você tem os órgãos baixo, você tem os de cima. Aqui você tem os suas pernas, seus braços e sua coluna. como inteira. se tivesse assim, ó. Ó, aqui você vai do cóccix à sua cabeça aqui. Você trabalha pela mão aqui, eu boto seu corpo no lugar. Então é a parte relacionadas. E ao mesmo tempo que recebe esse nome, na medicina chinesa ela chama de Koryo Soshi, que é uma reflexologia, só que a gente usa pontos de agulha, ou no caso eu utilizo cristal radiônico e aí eu associo outras técnicas. Bacana. Bom, eu vou para o intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto com mais um pouquinho de terapias naturais com a Ilzegar e com a Simone. Até mais, já volto.